Olá, TikTok, ao vivo, rede social, que oferece essa grande oportunidade de apresentar a palavra original nesta hora. Para mim é a última pregação, o último aviso, a última advertência para os gentios, os não-judeus, homens e mulheres das nações. Não haverá outra, pregação, pregações, sermãos após este aqui, esta mensagem aqui, porque a profecia de Shreveport, cidade de Shreveport, Louisiana, em 20 de novembro de 1960, onde William Branham estava lá naquele tabernáculo e iria pregar. Antes da pregação houve uma língua estranha, a interpretação da língua estranha se tornou uma profecia direcionada ao Brasil, que hoje está se cumprindo. É o final da profecia. A profecia é muito grande, mas o finalzinho envolve, ela é toda para o Brasil, mas o finalzinho dela envolve a hora em que vivemos, na hora da meia-noite. Abrirei os ouvidos do meu povo e eles escutarão os sermões do Senhor nesta terra, Brasil. Isso vai vibrar e revibrar a nação, o país. E a glória de Deus estará aqui no país, no Brasil, nessa nação, como as águas enchem os mares. Isso aponta para Abacuque 2,14, toda a terra será repleta do conhecimento de Jeová, como as águas enchem o mar. A mesma palavra do Abacuque, o Atalaia, na muralha, é a mesma palavra da profecia onde William Branham estava em 20 de novembro de 1960. Acredito que quem falou em língua, quem interpretou as línguas, a profecia foi gravada, o próprio William Branham reconheceu que era as palavras do Senhor, as palavras de Deus na profecia, mas no meu particular, eu acho que ninguém sabia que aquilo era o capítulo 2, o versículo 14 de Abacuque, Hoje sabemos, porque hoje é o tempo do conhecimento de Jeová, Desta nação, Brasil, ser repleta do conhecimento de Jeová. É claro que essa pregação, ela traz revelações, sonhos, visões noturnas e profecias, porque é uma mensagem profética. Quando eu digo que ela é a última pregação, o último aviso, a última advertência, eu digo isso porque eu não tenho dúvida de Mateus 25,6, que diz que na hora da meia-noite ouve-se o grito: eis o esposo, sai-lhe ao seu encontro. Então, nessa hora da meia-noite, as escrituras dizem que as 10 virgens, 5 insensatas, acordaram, mas como não tinha azeite de reserva, foram aos vendedores de azeite no mercado comprar. Como as virgens prudentes e sábias, à meia-noite, tinha reserva para a lamparina, para a lâmpada de azeite, as escrituras dizem que a porta se abriu da festa de núpcia, do casamento, das bodas do Cordeiro, e não haverá bodas do Cordeiro sem haver arrebatamento. Shaluf, no hebraico. Seremos arrebatados, 1 Tessalonicenses 4,16. E aí, então, a porta fechou à meia-noite, gente. E o cantar do galo, e o amanhecer de Marcos 13:35, eu não sei. Eu só sei que a porta fechou à meia-noite.
À meia-noite ouve-se o grito, né, da meia-noite, o despertar. O último despertar de quem deve acordar. Quem não vai acordar, não vai acordar mesmo. Quem vai acordar, e aí termina. E aí, o que você acredita que vem depois? Elias, né, de Malahim, Malaquias 3, 22, 23, que minha Bíblia não tem. A Bíblia de Jerusalém não tem um capítulo 4. O capítulo 4 está embutido dentro do capítulo 3 de Malahim, né? Me entende? Aí eu vejo que vem a grande tribulação. Os últimos 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, a tribulação não dura 7 anos. O pacto, a aliança, o acordo de paz de Daniel 9:27 dura. É feito para 7 anos, na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, ele é quebrado, né? E aí começa a grande tribulação, mas nesse tempo, gente, já está construído o terceiro templo, lá em Jerusalém, o Beit Hamikdash. O domo da rocha já foi ou removido ou destruído. Você viu nessa guerra, está vendo? 2 mísseis, um outro dia, um caiu 1000 metros, 1 quilômetro do domo da rocha. Agora, por último, caiu um míssil a 350 metros da mesquita de Al-Aqsa, no Monte Sião, no topo, no Monte das Oliveiras. Lá tem três coisas dos muçulmanos: a mesquita de Al-Aqsa, o Domo dos Espíritos, né? E o Domo da Rocha, onde está a pedra sagrada, né? Escrita lá, Yod-Heh Vav-Heh. O tetragrama sagrado, essa pedra, nela ficava a Arca da Aliança, né? Tem até uma cavação na pedra lá. Ficava a Arca da Aliança, né? Você sabe que o general romano Tito destruiu Jerusalém e o templo no ano 70. No ano 112, Adriano, o imperador, começou a reinar em Roma. No ano 132, ele expulsou os judeus de Roma, mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina. O nome da Judéia para Filistéia não pegou, ele alterou para Palestina e pegou. E ainda aproveitou que não tinha templo, Beit Hamikdash dos judeus, e mandou construir um templo para Júpiter Capitolino, o maior deus da mitologia dos romanos, que ficava no panteão romano. Na verdade, Júpiter é o pai dos deuses da mitologia romana, como Zeus é o pai dos deuses na mitologia grega, né? Aí temos no ano 261 o imperador Juliano, que não gostava de cristãos e autorizou os judeus a construir o terceiro templo, 261. E começaram a obra, né, da construção. Os operários, as mulheres vendiam joias, roupas caríssimas. Muitas pessoas começaram a ofertar mesmo, israelenses, dinheiro, né, preciosidade, joias. E o imperador também ajudou na construção, só que houve bolas de fogo que subiu no ano 261 e queimou as ferramentas dos operários. Pode ler aí no Google, examina quem foi o imperador no ano 261, Juliano, o apóstata, né? Você vai ver que ele autoriza, esse imperador romano, autoriza a reconstrução do terceiro templo. Não havia mesquitas lá. Você me entende? Porém, eles eram teimosos. Ali no ano 261 era a terceira era de Pérgamo, né? Aí do Apocalipse. Hoje nós estamos na 7ª era. A qualquer momento vai começar a construção. Na 7ª era, Laodiceia, vai começar a construção e dessa vez não vai subir bola de fogo para destruir as ferramentas. Agora vai usar maquinário, máquinas sofisticadas, tecnologia. Israel já tem tudo, né? Programado, já tem o material do templo. Tinha 5 vacas vermelhas, já matou uma. Tem as cinzas dela, já tem 4 vacas vermelhas. E dessa vez não vai subir bola de fogo. E quando subiu bola de fogo, no ano 261, no tempo do imperador romano Juliano, eles ainda tentaram construir, mas aí houve um terremoto no Monte
Sião, no Monte Moriá, e todo mundo entendeu que o Criador não iria de forma alguma permitir a construção. Porque lá era o ano 261, agora nós estamos em 2026, no século 21, lá era o século terceiro, agora está na hora, está chegando a hora. E como será? Israel mesmo vai destruir as mesquitas de Al-Aqsa, o Domo dos Espíritos, o Domo da Rocha? Eu não sei. Tem plano, não? Os islâmicos, muçulmanos, seguidores do Corão, turcos, muçulmanos, sunitas, árabes, muçulmanos, xiitas, árabes, muçulmanos, salafitas da Síria, árabes, muçulmanos, egípcios, o Egito, muçulmano, diz que quem está querendo destruir é o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Porque ele quer construir o grande Israel, com apoio de Donald J. Trump, do rio Nilo ao rio Eufrates, na Síria, no Iraque, né? Ou do mar Mediterrâneo ao rio Eufrates, na Síria, no Iraque, na antiga Babilônia. Por isso que ele está bombardeando. Ele vai tomar um pedaço do Líbano, já tomou um pedaço da Síria, né? O Monte Hermon, as colinas de Golã. O Monte Hermon é onde Yeshua Mashiach, juntamente com Kefa, Yaakov e Yohanan, você fala Pedro, Tiago e João, mas é Kefas, Yaakov, Yohanan e Elial, Elias e Moisés apareceu para Yehoshua e conversou com ele sobre a morte dele. Está lá em Matitial 17, Lucas. Isso pertence à Síria. Porém, Israel tomou na Guerra dos 6 Dias, em 1967, mas Israel agora vai tomar um pedaço do Líbano, até o rio Litani, né, no Líbano, o sul do Líbano. Israel está tomando, mandando desocupar, e Israel vai querer um pedaço do Iraque, do Egito, né, porque definitivamente é o grande Israel surgindo. E não haverá grande Israel sem o terceiro templo, o Beit HaMikdash. É um plano. Como Donald Trump entra nessa guerra por motivos particulares. A Riviera, o resort que ele quer fazer em Gaza, né? Fazer clubes, cassinos, usar as praias do mar Mediterrâneo, muita mulher pelada de fio dental, charuto, uísque. É um empreendimento imobiliário, né? Uma Riviera, um resort. E é claro que nesse plano está a construção do terceiro templo, senão o local não fica tão turístico. Porque o metrô, eu acho que já está pronto, né? Que vem de Tel Aviv, a capital de Israel, 70 quilômetros, até o pé do Monte Sião. Sai do aeroporto Davi Ben Gurion, né? Porque isso aí vai virar um lugar turístico, né? Com o terceiro templo. O Oriente Médio, o grande Israel surgindo, né? Vai se tornar o lugar mais turístico do mundo. Donald Trump não é idiota. Jared Kushner, judeu seu genro, que também investe, ele, o Steve Witkoff, né? O enviado, o homem que procura a paz para Donald Trump, é tudo judeu aí. Jared Kushner, Steve Witkoff, é tudo do ramo da imobiliária, né? Estão vendo o futuro. Por isso que deve vir o grande Israel, né? E não vai ser grande se não construir o terceiro templo. Porque esse terceiro templo, que será chamado, diz os judeus lá de Israel, do Instituto do Templo, casa de orações para as nações, é isso aí que vai fazer turismo, caravanas, peregrinações. E eles esquecem que Yehohanan, capítulo 4, Mashiach e Yehoshua, o mediador que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, tinha profetizado: não é nas montanhas de Samaria e nem na cidade de Jerusalém, Jerusalém, que encontrareis o Pai. Pode ir a Jerusalém. Os que vão a Jerusalém, os cantores gospel, Malafaia, de Macedo, Valdemiro,
R.S. Soares, Marco Feliciano, todo mundo que vai a Jerusalém, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, se eu conversasse com eles, eu perguntaria assim: você vai a Jerusalém, você faz peregrinação em caravana, né? Faço. É uma glória, é uma inspiração. Eu vou perguntar assim: E o que você me diz da palavra de Yeshua Mashiach, que não achareis, encontrareis o Pai nas montanhas de Samaria, que hoje está no controle da OLP, dos palestinos, Mahmoud, né, o presidente lá, Mahmoud Abbas, pertence a Cisjordânia, né, Samaria, hoje, Belém. E eu perguntaria assim, e Mashiach disse que não adorarás o Pai em Samaria, nas montanhas e nem em Jerusalém. Não é nesses locais que encontrará o Pai. O Pai é que vai procurar os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Você foi a Jerusalém, né? Me responda. E a palavra do Mashiach, Yehoshua? Você foi peregrinar lá, fazer turismo, né? E a palavra de Yehoshua Mashiach? Mas eu tive até visão, eu recebi uma unção lá nas ruas de Jerusalém. E a palavra do Mashiach? Que disse que não iria encontrar o Pai nas montanhas de Samaria. Ele falou para a mulher samaritana: vem a hora, e a hora já é agora, em que não adorareis o Pai nas montanhas de Samaria e na cidade de Jerusalém. Porém o Pai vai procurar, é o Pai que vai procurar os adoradores, o Pai Celestial. E Ele vai achar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como aquela pregação que eu preguei sábado, acho que foi sábado à noite. O profeta Jeremias pregando na porta do templo, duro, dizendo: eu vou atiçar, Deus mesmo dizendo, Jeová, eu vou atiçar os babilônicos, o rei Nabucodonosor, eu vou fazer ele chegar aqui, em Jerusalém. Ele vai destruir essa casa, esse templo aí de Salomão. Ele vai destruir a cidade de Jerusalém, não fica confiando, não. Palavras mentirosas, o profeta Jeremias dizendo: estamos seguros porque temos o tempo, fazemos sacrifício de touros, ovelhas, rolinhas, pombinhas, bodes, cordeiros. E o Criador diz assim: lembra de Siló, o que eu fiz em Siló. O tabernáculo, a arca, ficou 369 anos em Siló. Está ali perto de Samaria, ali, uns 15 quilômetros. Foi Yehoshua, você fala Josué, mas o nome dele era Oséias adicionou o Iude em Números 13, Moshe, o profeta, adicionou e virou, e é o nome do 6º livro da Bíblia hoje, e Yehoshua, que é o mesmo nome que o Malach, em hebraico, o mensageiro Gabriel mandou a Virgem Miriam colocar na criança que ia nascer dela. Põe o nome de Yehoshua, porque Yehoshua tem o trigrama, Yod, He, Vav. O Pai tem o tetragrama, 4 letras, Yod, He, Vav, He. E Ro, se ficar só em erro, fica Yod, He, Vav. Mas como tem Yehová, o W-A-H, aí as 4 letras, Y-H, W-H. Yehová, as 4 letras do tetragrama. Seu filho tem o trigrama, considerando que o H, o rei, Yud, He, Vav, He, o rei repete 2 vezes o H. Então o nome do Pai estava no Filho, porque Shua, Yeho, Yud, He, Vav, o trigrama, Shua, essa palavra quer dizer no hebraico salvar, né? Yehová salva, é o significado do nome do Filho. Bem, o Filho, que carregava o nome do Abba, Pai, né? Abba no hebraico, Pai. Não há dúvida. Essa pregação, ela é como ela é fechando o quebra-cabeça. Né? Aqui não vai faltar nenhuma peça. Né? Ela é exatamente fechando o quebra-cabeça. Então o terceiro templo vem, gente. Vem porque a Bíblia diz em Daniel 9:27 que a abominação da desolação vai ser colocada na nave do templo, do Beit HaMikdash. O terceiro templo vem porque Apocalipse 11 é dito: pega essa régua, esse caniço, mede o templo, o altar, os que neles adoram, mas não mede o átrio exterior, porque foi dado aos gentios e eles vão pisar na cidade santa de Jerusalém, por 3 anos e meio. O que é isso? É o que Paulo disse.
O terceiro templo vem porque Paulo disse, Shaul, Achalia, o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o perverso, o adversário, se sentará no templo de Deus. O Rodrigo Silva diz que você é o templo de Deus. E que o que vai sentar a besta aí é a inteligência artificial da Adventista. Eu não acredito nisso. A inteligência artificial é inteligência artificial. Paulo diz que a besta é um homem do pecado. É um ser humano de carne e osso, com todo o pleroma, ou plenitude de Satanás, com todo o poder do diabo, né? E ele não vem só, ele vem com outra besta, é duas bestas, uma besta muçulmana com boca e mandíbula de leão, Babilônia, o Iraque, pés de urso, o Irã, a Pérsia, né? Parecendo uma pantera, um leopardo, a Grécia de Alexandre o Grande, receberá o trono do dragão, aí é Bergama, atualmente, a antiga cidade de Pérgamo, onde Mashiach Yoshua disse em Apocalipse 2,13, ali está o trono de Satanás. É uma besta muçulmana. Mohammed copiou, plagiou a Bíblia. Quando Mohammed fala do Dajjal, um homem com olho só, pele vermelha, perna fina, cabelo encaracolado, que fará milagres, chover, onde tiver seca, fome, ele vai resolver, caminhará sobre as águas, ressuscitará os mortos, mas é claro que isso tudo é pelo poder de Satanás, é milagres, sinais potentos, maravilhas, prodígios de mentira. Ele vem com todo o poder de Satanás. Não lembra que Jambres, os magos do faraó, fizeram o rio Nilo também se tornar sangue, as águas do rio Nilo? É que Moisés fazia pelo dedo de Deus, Jambres fazia pelo dedo do Satanás, do diabo. O diabo tem poder, e ele dará todo o seu poder a essas bestas. O paranormal, né? Que no Alcorão, eu, quando vejo lá Mohammed falar de um Dajjal, judeu, será um judeu, vai se levantar com 70 mil judeus atrás dele e vai conquistar Jerusalém, vai conquistar a cidade de Jerusalém, o Estado de Israel. Eu não tenho dúvida, isso aí é o paranormal, a besta da terra. Não tenho dúvida. Quando o Alcorão, Mohammed diz que vai surgir um salvador para o Islã, para a religião muçulmana, que hoje é a maior religião do mundo, 2 bilhões de seguidores, muito mais do que o cristianismo, católicos, protestantes e pentecostais. Eu não tenho dúvida que o Mahdi é a primeira besta muçulmana. É um muçulmano, porque Apocalipse 6:8 diz que o cavalo é verdoso, esverdeado, e que quem vai montar, só falta um cavalo para cavalgar. 3 já cavalgaram, já passou, é passado. O branco, Nico, né, conquistador, os papas. O vermelho, cruzadas e inquisições. A igreja romana matou 68 milhões de protestantes, cristãos. Ou quem? Matou também muito muçulmano, sarraceno, nas cruzadas, né? Perdeu uma cruzada para Saladino, que está enterrado em Damasco, na Síria, hoje. O sultão Saladino, né? E o cavalo preto com a balança mercadejou, vendeu salvação. Mas esse cavalo verdoso, esverdeado, não é o Vaticano, é um califa, um califado, um sultão. É o Mahdi, a primeira besta. Porque ele vai contra a cidade das 7 colinas, que é o Vaticano. Lê Apocalipse 17, diz que a besta, claro que ela é muçulmana, porque ela está montada num cavalo verdoso. E o verde é a cor da capa do Alcorão, e o verde é a cor da bandeira da Liga Árabe, e o verde é a cor da bandeira do Mohammed bin Salman. Não estou dizendo que Mohammed bin Salman, o MBS, o Trump até falou um palavrão com ele agora, desrespeitou o príncipe da Arábia Saudita. Mas ele também é assassino, né? Jamal Khashoggi, ele mandou esquartejar um jornalista que falava mal dele aí na Turquia, na embaixada da Turquia. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a Arábia Saudita mata cortando pescoço, como Mohammed, Maomé. Mas a besta não vem daí. A besta
ela tem boca e mandíbula de leão. Isso é o Iraque, a Babilônia. Ela tem pés de urso. Isso é o Irã, a Pérsia. Ela parece um leopardo, uma pantera. Isso é a Grécia, de Alexandre o Grande. Ela receberá o trono do dragão. É na Turquia. É assim que a Bíblia diz. Daniel 8:9 diz que ela vem do norte de Israel. Nesse momento, se ela está aqui, essa besta muçulmana, ou vem do Líbano, ou da Síria, ou da Turquia. Daniel 8:9. Vem do norte, crescerá para o sul, tomará o Egito, para o oriente, o leste, tomará a Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Kuwait, Catar, Bahrein, ainda vai tomar a África do Norte. A Bíblia fala em Daniel 11, 41, 42, tomará o Egito, tomará a Líbia, tomará a Cuxa, a Etiópia, tomará o Oriente Médio e tomará a África do Norte para o Magrebe, né? A região do Magrebe para ele. Né? Não é eu que digo isso. Ainda vai tomar Israel, vai invadir Israel como Saladino. Vai conquistar Israel como Saladino, o sultão que derrotou os cruzados, templário, a igreja romana numa das cruzadas, foi no ano 1100 e pouco. Conquistou Jerusalém. Embora Machia disse em Matitial 23:38, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto aos pintainhos debaixo de vossas asas, você não reconheceu o dia, a hora da sua visitação. Eu enviei profetas, avisei, você matou e apedrejou todos os profetas que eu enviei, inclusive Isarias, Zacarias, entre o templo e o altar, o sangue dele clama, sua casa ficará deserta, Jerusalém, e ficou. No ano 70, a cidade destruída, Flávio José diz que morreu 1 milhão de judeus. Naquela invasão, o cerco durou 6 meses. Vespasiano, pai de Tito, voltou para Roma e virou imperador. Tito, general, terminou o serviço. Joséfo diz que as estradas, ruas de Jerusalém, virou enxurrada de sangue. Mas Jerusalém fica vazia no ano 132, quando o imperador romano Adriano expulsa todos os Iudim judeus da Judéia, que agora era Palestina. Né? Mas eles voltam em 1948, 15 de maio, Davi Ben-Gurion, que era ateu, da Rússia, do Partido Trabalhista, que comia carne de porco. Sempre você vê com cachimbo, as fotos. Davi Ben-Gurion declara a independência. E a guerra da independência, Israel ganhou a guerra da independência em 48. Tem a guerra do Yom Kippur, o dia do perdão. Tem a guerra dos 6 dias em 1967. Israel tomou as colinas do Golã da Síria, a península do Monte Sinai do Egito. Devolveu, né? Mas Israel ficou com Gaza, arrumou um problema, né? Que Gaza era administrada pelo Egito, né? Israel devolveu as penínsulas do Sinai e o Egito deu Gaza para Israel, mas Israel não devolveu as colinas de Golã para a Síria. E hoje a Síria tem um cortador de cabeça como presidente, né? Ahmed al-Sharaa, mas seu nome de guerra na Al-Qaeda, no Estado Islâmico, é Abu Mohammed Jolani. Você sabe o que significa o nome de Jolani? Colinas de Golã. Ele nunca largou esse nome, esse atual presidente da Síria. Em outras palavras, ele está dizendo que uma hora ele vai tentar tomar as colinas de Golã. Pela ONU, a circunferência geográfica pertence à Síria. Né? Israel tomou e ainda está tomando mais ainda. Porque ele está matando os drusos, né? Através do exército sírio, de balduínos, né? Muçulmanos. Então, a chapa está quente, gente. Porém, a besta vem do norte. Ela está aí no norte, né? E ela é o Mahdi. E o Issa, Salam, Alá Salam, o Issa, o filho da Virgem Maria, a qual o Corão chama de Isa, mas é o Jesus dos cristãos, que vai, segundo o Corão, vai descer em Damasco, na grande mesquita de Damasco. Isso aí está errado. Mohammed errou nesse ponto, mas eu acredito que o Isa aí que vai
vir em Damasco é o dragão, porque tem esses três personagens. O dragão, o trono do dragão, a besta do mar e a besta da terra, o paranormal. Que é o besta da terra, o Dajjal, o paranormal, o Mahdi, a besta do mar, e o dragão é o Isa Salam, que o Islã chama de Jesus, né? Mas disse que não é filho de Deus, de Alá, né? Mas é o Jesus, mas não morreu na cruz. Pareceu morrer, só simulou. Quem morreu foi Judas Iscariote. Olha o que o Corão diz, o que Muhammad diz, né? E vai descer lá em Damasco, na grande mesquita. Eu não acredito nisso. Eu acredito em Isaías, Zacarias 12, 13, que diz que Jeová pisará os pés no Monte das Oliveiras e o monte vai rachar no meio, e os judeus, os Yehudim vão perguntar: que feridas é essa aí em você, no seu peito, nas mãos, nos pés? Mas você sabe que Jeová é o Pai, Abba, ele é Espírito. Quem é os pés dele, os peitos de Jeová, Abba, Pai, as mãos de Jeová? É o Filho. Eu e o Pai somos um. O Pai é Espírito, o Filho é o corpo, o Pai habita dentro do corpo. Na verdade, quem vai pisar os pés no Monte das Oliveiras? Na Síria pode pisar lá, ou descer lá, como o Corão diz, diz que o Isa, o Jesus, que diz que é o mesmo filho da Virgem Maria, vai descer apoiado nas asas de 2 anjos, e o Mahdi vai receber lá em Damasco, na Síria. Agora, eu creio que Yehoshua, o filho de Jeová, vai pisar os pés no Monte das Oliveiras, que começou a rachar, né? Tudo é sinal, presságio, aviso. Como esses milhões de corvos, semana passada em Tel Aviv, para mim aquilo ali é um aviso que o grande Elial, o grande profeta Elias, que foi alimentado pelos corvos, está chegando para Israel. Ali é um aviso grande, né? Que era milhares, milhões de corvos na cidade, na capital de Israel, Tel Aviv, né? Os corvos alimentaram o profeta Elias, lá no Ribeiro de Querite, lá naquele tempo que Elias disse: segundo a minha palavra, não vai cair nem orvalho nem chuva por 3 anos e meio. Ele está vindo. É ele que vai converter o coração dos filhos, 144 mil, o remanescente, aos pais, os 12 Achali, os 12 apóstolos. Não sou eu, e embora William Branham disse que seu ministério era o ministério de Elias, Alexander Dowie, também nos Estados Unidos, que tinha esse ministério de Elias, até fundou uma cidade americana chamada Sião. El Goldwhite, dos Adventistas, também diz que é Elias. Os Adventistas diz que El Goldwhite, a profetisa dos Adventistas, né, que diz que aparecia para ela um anjo assistente, os Adventistas dizem que ela é Elias de Malaquias 4. E muitos outros homens disseram que era Elias. Porém, para mim, William Branham equivocou. E eu não vou fazer esse equívoco, esse erro. Né? Para mim, o Elias aí de Malaquias, ele vem para os 144 mil. Como o Elial, o espírito de Elial, Lucas 1:17, sobre Jehoanã, que se chama de João Batista, converteu os pais dos filhos. André levou Kefa, que se chama de Pedro. André foi o primeiro discípulo. Jehoanã, né? Eles seguiam, se fala João Batista, mas Jehoanã teve lá, né? Que a palavra batismo é grego, mas mergulho e imersão no hebraico é teve lá. E o nome não é João, é Jehoanã. Jehoanã teve lá. Então falta a parte B, que é trazer os filhos aos pais. Jehoanã teve lá, você fala João Batista, trouxe os pais aos filhos, os 12 apóstolos. Al-Mashiach e Yehoshua. Desde o Rio Jordão, Rio Jordão, fazendo o seu mergulho lá, as suas imersões, né? Você fala batismo, mas batismo é grego. Eu gosto muito do hebraico, porque Jehoanã 4:22 diz que a salvação vem dos judeus, dos Yehudim. Então eu não estou errando em trazer a coisa para o hebraico. Então, como Jehoanã teve lá, que se chama João Batista, converteu os pais aos filhos, os Achali, os 12 apóstolos, esse Elial que vem converter os filhos aos pais, não é o William Branham nem eu. É Elial mesmo, o grande profeta de Malahim. Lembrai-vos da lei de Moisés, Moshe, a Torá, 613 mandamentos.
Eu dei a Moshe, meu servo, profeta, no Monte Horebe, Sinai, na Arábia Saudita. Lembra-te dele, e eis que eu vos enviarei o grande profeta Elial. Esses corvos, gente, não é presságio de desgraça para Israel, não. Pelo menos isso aí não. Eu entendi perfeitamente o que era esse presságio. Esses milhões, milhares de corvos em Israel é um presságio bom. É um aviso para Israel, como os corvos alimentavam Elias lá no ribeiro de Querite, trazia pão e carne de manhã e trazia água para ele beber, não? Durante a seca, os 3 anos e meio. Aí é um aviso, e grande aviso, viu? Grande o aviso aí, o mundo ficou assustado. Eu vi muita gente dizendo, é um presságio de desgraça, a desgraça vai cair em Israel. Na verdade, Elial vai trazer a grande tribulação, o 6º selo, o Yom Teruah, 7 trombetas, que as taças é para a terra inteira. Os trombetas é para despertar os 144 mil, o remanescente, os filhos de volta aos pais. Então, a vinda de Elias, não é um mau presságio, não. Eu não vi como mau presságio. Fiquei vendo o que um dizia, outro dizia. Eu disse, então eu vou falar também, que a gente observa os sinais e se sentir de falar, vamos falar. E eu falei, e é isso aí mesmo. Ô pregador André Luiz de Goiânia, Goiás, qual é a escritura que você vai ler? Você já está pregando. Eu leio Yehoanã, você fala João 4, você fala 4º evangelho, eu falo a 4ª Bet Sorá em hebraico, Boas Novas, capítulo 19, versículo 19, aqui está escrito assim, estou lendo a Bíblia de Jerusalém, Pilatos, o procurador, o governador romano, ele morreu, ele se suicidou, William Branham fala isso, na Suíça. Todo ano, quando faz o aniversário da morte de Pilatos, onde ele pulou lá na lagoa, lá e morreu afogado, a água onde ele morreu muda de cor até hoje, na Suíça. William Branham fala disso. Pilatos redigiu também um letreiro, uma placa, e fez a colocar sobre a cruz, o Monte Caveira, o Monte Gólgota, o Calvário. William Branham diz que Adão, o primeiro homem, estava enterrado ali no Monte Caveira. E aí todos os homens de Deus iam para aquele lugar. Até Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. E ainda que os vermes, os micróbios, as larvas comam meu corpo, um dia eu vê-lo-ei com meus olhos. O Jó, o William Branham diz, ele teve inspiração para dizer isso. E aí, onde Adão estava enterrado, e Jó foi também, Abraão comprou o mesmo lugar lá, a cova lá em Macpela, colocou Sara, foi colocando, um por um foi indo para lá, Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Yosef no Egito disse, vocês vão me jurar, que vocês não vão enterrar meus ossos aqui no Egito. Depois que Israel sair do Egito, demorou 430 anos de escravidão. Vocês vão levar meus ossos para onde está Abraão, Isaac e Jacó, Mas lá já estava Adão, Jó, os profetas. E é por isso que a Bíblia diz que quando Mashiach e Yehoshua, antes dele morrer, ele dá um grito, um forte grito, e a Bíblia diz que muitos, kadosh, no latim é santo, mas o hebraico é mais bonito, é mais completo, kadosh. Eu estava vendo aqui que os egípcios, alguém pregando, eu ouço os pregadores, até anoto o que eles pregam. Se eu vejo que me serve, pregou certinho, eu anoto. Se eu vejo que está errado, eu não anoto nada, ou eu anoto para corrigir. Mas ele citou aqui, Ishaiah, Isaías 19, eles que está escrito lá que os egípcios vão falar hebraico, Se os egípcios vão falar hebraico, vai ser no milênio, Porque no milênio das 7 festas, Zacarias 14, a festa dos tabernáculos, do Sucote, das cabanas, vai
vai ter ela de ano em ano, e a Bíblia diz que os egípcios, durante o milênio, vai ter que ir a Jerusalém, adorar o rei. E se não for, Jeová diz, eu não enviarei chuva, e a mesma praga com que eu vou destruir as nações no Armagedon, que praga será? Olhos, boca, língua, carne do corpo, apodrecendo vivos. Se não vier de ano a ano, não enviarei chuva e enviarei a praga do Armagedon. A praga do Armagedon é essa, gente. Eles vão estar de pé na órbita, vai apodrecer a língua, a boca, né, dos reis da terra, os moradores da terra, que vão junto com as duas bestas, o Mardi e o Dajal, que no Alcorão, o Isa, Al-Salam, o Jesus mata o Dajal, tá errado. Tá errado. Quem vai matar o Mardi e quem vai matar o Dajal do Islã é Yehoshua Mashiach, com a sopro da sua boca. E o dragão, Satanás, a antiga serpente, esse aí vai vir um anjo e vai vir com a corrente e colocar ele no abismo, no lugar do tormento por 1000 anos, né? Será preso por 1000 anos, Satanás. Então haverá o milênio. Eu ainda não li, eu só vi o pregador dizendo, os egípcios vão falar em hebraico, então é no milênio, né? Porque o Egito, com 112 milhões hoje, que a maioria da Irmandade Muçulmana Radical, que é a Irmandade Muçulmana, é a mãe do Daesh, Estado Islâmico, Al-Qaeda. Você viu? Tem 60 divisões de terrorismo dentro do Iraque aí, ó. O Hezbollah nem chega perto, o Hamas. E vão entrar em ação, os Houthis no Iêmen já estão entrando em ação. 60 divisões, porque o Iraque, a antiga Babilônia, 60% da população é xiita, né? O Iêmen já entrou na guerra, né? Aí imagina o Iraque entrar, né? O Donald Trump tem 50 mil soldados já ali no Golfo Pérsico. O trem tá quente, né? A chapa tá quente. Ah, é? Pois o Irã convocou 1 milhão de soldados. A chapa tá quente, né? A batata tá quente no Oriente Médio. Pois os Houthis do Iêmen que vai fechar o canal de Abba-Mandab, né? Que dá entrada para o Mar Vermelho, para o canal de Suez ali no Egito, e entre Egito e Arábia Saudita, né? Aí você já fechando o canal de Hormuz, o Irã já está subindo as coisas. Imagina se fechar o Mar Vermelho, o canal de Suez, né? Aí é que petróleo vai subir e comida vai ficar cara, né? Parece que vem fome, né? Sobre a terra, está parecendo, né? Que vem, e é bíblico, né? E ali é a terra das profecias, né? Você me entende? E não tem coisa melhor do que pregar profecias, né? Então, o Egito vai cair nessa guerra do Gog, quando o Gog, a Rússia, descer do extremo norte, Israel com numerosos povos, Bielorrússia, Chechênia, aqueles, o Besquiscão, Caziquiscão lá, aquele povo muçulmano lá do extremo norte, lá gelado, os citas, os russos, a Rússia é o Gog, juntar com Pérsia, Irã, Fut, Líbia, Cuxi, Sudão, Etiópia, né? Nessa guerra do Gog, o Egito não entra, não. A Bíblia não fala em Ezequiel 38, 39, Ezequiel, a entrada do Egito nessa guerra do Gog, aí no Mar Morto, ao leste de Israel, onde os judeus vão gastar 7 meses sepultando os russos e quem se aliou aos russos, as nações, as confederações de nações, e 7 anos queimando armas. Agora, o Egito entra nas duas bestas, porque o Mardi vai conquistar o Egito, né? Daniel 11, 41, 42, estenderá sua mão sobre o Egito e tomará o Egito, né? O canal de Suez, as riquezas do Egito. Mas nessa do Gog aí, que está vindo essa guerra, no Mar Morto ao leste de Israel, o Egito não entra. É bíblico, o Egito não entra. Agora, na outra guerra lá, do Armagedon, aí o Egito entra, das duas bestas contra o cordeiro. Na do Gog, o Gog é a Rússia com numerosos povos, e o Saddam,
e Dadá lá, a Arábia Saudita não vai gostar, gente. Lá em Ezequiel 38, a Arábia Saudita, esses dois lugares na Arábia Saudita, vai reclamar do Gog da Rússia. O que você veio fazer em Israel? O que você veio fazer em Israel no Mar Morto? Eu não sei quem vai ser o presidente da Rússia. Talvez não seja o Putin, talvez naquela época pode ser o Dmitry Belvedere, né? Eu não sei quem será, mas quem for vai responder. A Arábia Saudita, nós viemos por causa das riquezas minerais críticos, elementos minerais do Mar Morto. Não viemos aqui no Mar Morto para outra coisa a não ser capturar as riquezas minerais do Mar Morto, no leste de Israel. Porém, nessa invasão nas montanhas de Israel, no Mar Morto ali, vai nascer o Vale do Oberim e a vitória é de Jeová. Jeová vai intervir, né? Saraiva, fogo, pedras, né? Ele vai derrotar o Gog e as nações aliadas ao Gog, a Rússia, né? Porém, na guerra do Armagedon, o Mardi, a besta muçulmana, a besta do mar, toma o Egito, né? Porém, na guerra do Armagedon, aí o filho, Yehoshua, desce. Pisa no Monte das Oliveiras e vai lá para o norte de Israel, próximo a Nazaré, no Vale do Meguido, Vale de Jezreel, Vale de Josafá, o Megido, o Vale do Armagedon e intervém, né? Encerra, né? Destrói lá os moradores da terra, os reis da terra, captura a primeira besta do mar muçulmano, o Mardi, captura a segunda besta, o Dajjal, lança os vivos no lago de fogo e enxofre, mas o Issa Salam, que é chamado de Jesus, que vai vir em Damasco, para mim esse é o dragão, esse será amarrado. Claro, as profecias da Bíblia está claro, e eu volto à leitura. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz, aonde Mashiach morreu, mas antes da morte deu um forte grito. Muitos que dormiam nos túmulos, corpos, ressuscitaram no primeiro dia da semana, na madrugada, e apareceram a muitos na cidade. Esse grupo aí, William Branham disse que esse grupo aí que ressuscitou no dia da morte de Mashiach Yeshua, é aquele grupo do Salmo 24. Você já leu o Salmo 24? Quando Mashiach sozinho morreu na cruz, pagou o preço, ressuscitou, e quando ele está voltando ao céu, o Salmo 24 diz assim: abra, ó portais eternos da eternidade. Uma multidão fora dos portais da eternidade gritou: por quê? Porque entrará o Rei da Glória. Aí os malá, você fala anjo, ângelos no grego, mas é malá, mensageiros dentro do céu, os anjos disseram: quem é o Rei da Glória? Para abrir o portão. A multidão diz: é Adão. Ele sozinho venceu lá na terra. Aí os portões da eternidade abriu e o rei entrou, né? Que é Mashiach Yeshua, e todos os santos do Velho Testamento, ressuscitados ali no primeiro dia, entrou com ele. Porque a ressurreição que está vindo aí é dos Kadosh. Você fala santo, santo é latim. Os Kadosh que morreram em Mashiach, no Novo Testamento. Os que vão ressuscitar. Não faça confusão, gente. Porque até dentro da grande tribulação haverá a ressurreição de Elial e Moisés. Qual o problema? Haverá o arrebatamento de Elias e Moisés. Qual o problema? Se eu pregar aqui que tem 3 ressurreições, se eu pregar aqui que tem 3 arrebatamentos, no Velho Testamento e no Novo Testamento, o William Branham pregou isso, qual o problema? Vai te deixar confuso? O arrebatamento de Enoque, de Elial na carruagem, cavalos de fogo, vai te deixar confuso em dizer que o William Branham diz que Enoque foi arrebatado não sendo suspendido por anjos, mas pisando numa escada celestial que desceu à terra, e o profeta Enoque foi caminhando degrau por degrau até chegar à glória. Mas então o céu é longe. Você que pensa. Você que pensa que o céu é longe. O paraíso, o Mombrano diz que ele não está nada mais, nada menos
do que 3 metros de altura da sua cabeça. É que ele não é lugar, é dimensão. Basta uma escada de 3 metros descer, pronto. Ele saiu pisando degrau por degrau, Enoque chegou lá. Você acha que ele ia subir numa escada até Saturno, Júpiter, Urânio, Plutão, Marte? Você está equivocado. Carne é carne, matéria é matéria. Oh, os Estados Unidos agora 4 de julho, o dia da independência, Donald Trump vai anunciar que existe ET. Estou ouvindo as pessoas dizer ET, alienígena, extraterrestre. O pregador André Luiz de Goiânia, você crê em alienígena, extraterrestre? Não. Eu creio em seres sobrenaturais. Você fala anjo, eu falo malá, mensageiros, né? Eu creio em seres sobrenaturais, como o próprio Jeová, é espírito e é um ser sobrenatural. Deus é um ser sobrenatural. Esse negócio de alienígena, extraterrestre, UFO, disco voador. Agora eu li, eu não sei se é verdade, eu não gosto de pregar nada que não seja verdade. Depois eu digo e é mentira. Não vou citar, mas as pessoas dizem, os discos voador é demônio, né? O que você diz, pregador? O William Branham já tinha explicado o que é esses discos, hoje é UFO, né? A William Branham fala que isso aí são anjos, né? Essas naves. Elas vão descer para levar os escolhidos, né? Para a glória. Eu não duvido disso, não. Simplesmente não duvido porque é uma tecnologia, é algo que o Pentágono, o Kremlin, né? A inteligência do Japão, da China, não tem contato, não tem acesso. É algo diferente, né? Você me entende? Simplesmente você me entende? Então, e os 3 arrebatamentos aqui no Novo Testamento, pregador? Porque Enoque, Elial, Elias e Yehoshua, né? E no Novo aquele lá, né? Os vivos e os mortos ressuscitados, Elias e Moisés, Elial e Moshe, Apocalipse 11, vão ser arrebatados, subir cá. E onde é que está aqui a confusão? Não tem confusão. No Velho Testamento é Enoque, Elias, Elial e os santos do Velho Testamento. No Novo Testamento, os santos do Novo, Yehoshua, né, que subiu, foi arrebatado. Os santos do Novo Testamento, os Kadosh, e Elias e Moisés. Está aí, 6 raptos. Não tem gente que não crê nem num rapto. E eu estou te explicando que tem 6 arrebatamentos. Tem gente que não acredita em nenhum arrebatamento, nem no que vai acontecer. Está dizendo que não existe isso na Bíblia. Eu vejo o pregador dizendo, Jesus nunca falou do arrebatamento. Eu não creio em Jesus. Eu não creio, eu creio em Yehoshua. Mas Paulo falou, seremos raptados. 1 Tessalonicenses 4:16, encontraremos os ressuscitados nas nuvens e encontraremos Adão no hebraico é o Senhor nos ares. Você diz, Jesus não falou, eu não prego Jesus, eu prego Yehoshua. Tudo bem, ele não falou de arrebatamento. Yehoshua, embora ele diz que enviará os seus anjos com rigor de trombeta e recolherão dos 4 cantos da terra os escolhidos. Tudo bem, ele não falou de arrebatamento, shaluf, né? No hebraico, seremos arrebatados. Shaluf, mas Paulo falou. A Shalia, Shaul, o apóstolo Paulo falou. Tem o mesmo valor, porque a palavra de Paulo é a palavra do Mashiach. É a revelação do Mashiach. Ele falou que os gentios, as Keilah, os vivos, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, 16, 17, 18. E nós, os vivos, seremos shaluf, arrebatados, encontraremos os ressuscitados nas nuvens e encontraremos Adão, o Senhor Yehoshua Mashiach nos ares. Pronto, a palavra vai cumprir. A palavra não depende de você aceitar ou não, crer ou não, receber ou não. A palavra vai cumprir, a palavra é infalível. As escrituras é infalível. Me entende? Pilatos redigiu também um letreiro, uma placa, né, e fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito. Não me venha dizer que Pilatos escreveu Jesus.
O J, a letra J não existia aqui no ano 33,5, quando Yehoshua Mashiach está pendurado na cruz. Quando Pilatos está mandando fazer esse letreiro, essa placa, e dando ordem para os soldados ir pregar essa placa na cruz. O J, ele é inventado em 1524, a letra J, é a última letra do alfabeto, né? Português, ela é inventada em 1524, porque em 1515 o Papa Leão X da Itália mandou Jean Jorge Tricino, embaixador da Igreja Romana, para a Alemanha. Em 1524, esse linguístico, gramático, muda a fonética da letra I para o J. Já existia o I, com pinguinho, né? Que hoje é o J minúsculo. Isso era chamado de I, o número 1, na Alemanha. Porém, Jean Jorge Tricino, linguístico, pai da letra J, é enviado pelo Papa Leão X em 1515, no ano 1524, ele vai mudar a fonética. Ele é o pai da letra J, um católico, um embaixador da Igreja Católica. Ele é enviado lá com essa missão especial pelo Papa Leão X, o Papa Leão X, e o Papa Leão XIV cancelou a Virgem Maria, que é mariolatria, como medianeira agora, e disse que quem salva é Jesus. Por quê? Leão X manda Jean Jorge Tricino ser embaixador para a Alemanha. Por quê? Leão XIV agora diz que Maria não salva, só Jesus salva. Não vê que a mãe do nome Jesus é o catolicismo? É a igreja cristã, mãe dos cristãos, cristandade, cristianismo. É Roma, Vaticano. Já não bastasse a trindade, 3 deuses, 3 pessoas, que Constantino o Grande criou lá no Concílio de Nicéia, outra invenção do catolicismo. E você nasce crendo nisso, trindade, 3 deuses. Bem, William Branham veio e pregou contra isso. Foi bom, libertou, William Branham libertou. Foi bom. Porém, agora precisamos ser libertos da Jesus-olatria. Não é só da mariolatria, dos ídolos e imagens. Tem a Jesus-olatria aqui que ficou para o final. Para a última pregação, desde o Brasil, que tem o Cruzeiro do Sul, uma cruz, uma constelação que forma uma cruz, pregar o que Shaul, Achali, apóstolo Paulo, pregou lá no ano 54. Começou a pregar lá no ano 54, na primeira era de Éfeso. Devemos voltar, deve haver, William Branham diz, haverá uma curta era efesiana dentro de Laodiceia. Um regresso, um retorno à palavra original. E aí tem que deixar Jesus-olatria, gente. Porque Pilatos, todo mundo sabe, até as pinturas e desenhos do Calvário, da cruz, lá não está Jesus, está INRI. Por que aquela letra I lá na cruz, INRI? E fez colocar o letreiro sobre a cruz, nele estava escrito Yehoshua Nazereu, rei dos Iudim, rei dos judeus. É assim que estava escrito lá. Yehoshua. Em hebraico, grego e latim. Como que Pilatos escreveu o nome Jesus se o J vai ser inventado em 1524? Há um erro aí nos tradutores da Bíblia. Por isso que eu estou dizendo que a Bíblia é Biblion grego, e a Bíblia está cheia de tradutores errados. Inclusive esse versículo que eu estou lendo. Pilatos não escreveu Jesus Nazareno, de Nazaré, rei dos judeus. Ele nunca escreveu isso. Não existia a letra J, gente. Não dá para aceitar, não dá para engolir o que eu estou pregando. Por que essa mente fechada? Você quer ir para o inferno? Para o lago que arde com fogo e enxofre através da Jesus-olatria do catolicismo? Por que você louva Jesus? Você diz, Jesus me salvou, Jesus morreu na cruz, Jesus o Cordeiro de Deus, quando que o homem que morreu na cruz, seu nome é Yehoshua. A esse nome, Yehoshua, você não tem coragem de louvar, você rejeita, porque é um nome hebraico,
E agora eu estava vendo um rabino judeu rindo à toa. Porque ele disse assim, eu posto o vídeo aqui para vocês verem. Eu acho que eu até salvei o vídeo. Ele ria dizendo assim, nós matamos Jesus dos cristãos, matamos ele, Israel matou, e os cristãos é tão idiota, é tão burro e idiota, que eles são amigos de Israel. Ora por nós, os judeus. E hoje os judeus estão matando criancinhas e velhos no Irã, Líbano, sem piedade. É um genocídio, não? Sem piedade. E ainda você ajoelha para orar por Israel. Eu não faço isso. Israel precisa ser purificado desse tanto de pecado. Israel, na segunda semana de todo ano, desde 1998, tem um dia do orgulho gay. É comemorado em Tel Aviv, 250 mil gays e lésbicos saem na rua, e é comemorado também na cidade da Jerusalém moderna. Todo ano, uma média de 25 mil gays e lésbicas com apoio do Benjamin Netanyahu, do Exército Israel, dando apoio aos gays e lésbicas, passeada gay em Jerusalém e Tel Aviv. Gente, se Israel ganhar do Irã, se Israel ganhar do Líbano, da Síria, do Iraque, do Egito, da Arábia Saudita, Deus não é Deus. Jeová não é Jeová. Ô, pregador, aí é duro. Por que você está dizendo isso? Por causa do dia do orgulho gay. O dia do orgulho gay. Isso é uma afronta. Isso é a abominação das abominações que Jerusalém, Tel Aviv, a Knesset, os partidos políticos de Israel, principalmente o Likud, aí, o partido Benjamin Netanyahu, faz contra Jeová. Porque se Jeová queimou com fogo e enxofre Sodoma e Gomorra, e dizem que está debaixo do Mar Morto, Sodoma e Gomorra, é como se fosse um prédio enterrado debaixo do Mar Morto, numa profundidade de 400 andares, né? Abaixo do Mar Morto. Como que Jeová vai dar a vitória para Israel? No século 21, Israel comemorando, homenageando o dia do orgulho gay. Se é um pecado que Deus odeia. Lá em Levítico foi dito, o homem que fizer sexo com homem deve morrer, não? Está lá em Levítico, não? E ainda tem gente fazendo sexo por trás, anal. Ainda tem pastor aqui na internet dizendo que não é pecado fazer esse tipo de sexo. Olha se Deus mandou matar. Olha se Paulo diz que os homens inflamaram com o homem, largaram o uso natural, que é um homem hétero. Um homem e uma mulher, agora era homem com homem. Paulo diz lá em Romanos 1, é digno de morte. Quem comete tal pecado aí, você tem sua mulher, homem e mulher, dentro de quatro paredes, não, que eu posso tudo. Vai fazer de tudo. Esse é um pecado que Deus não aceita. E agora eu estou vendo aí doutores, cientistas, teólogos dizendo, pode fazer sexo oral, sexo anal, ou seja, no reto, ou seja, o lugar é para eliminar fezes, não? Para eliminar fezes, sem falar que já não chega o tanto de gente que pega câncer na boca. Já é um sinal mostrando que é uma reprovação o sexo oral. Isso não é o suficiente para você. Você tem que pegar um câncer na língua, na boca. Você tem que pegar uma doença braba para ir com uso contrário à natureza. E é preciso eu vir aqui pregar. Eu vejo que é. Porque eu estou vendo que tudo que o povo queria ouvir nas igrejas é pastor liberando o pecado. Todo tipo de pecado. Dentro de quatro paredes, janela, porta fechada, pode tudo. Vai nessa. Simplesmente vai nessa. O mundo é uma Sodoma e Gomorra. E não diz a Bíblia que quando matarem a Elial e Moshe, Elias e Moisés, não vão permitir sepultar os cadáveres em túmulo, mas seus corpos ficarão 3 dias e meio e as pessoas vão ver, porque a internet vai fazer isso, já faz isso, você vê os acontecimentos ao vivo, e vão se felicitar, os moradores da terra, dar presente uns aos outros, portanto, durante 3 dias e meio, seus corpos não foram enterrados, e a Bíblia diz assim, e seus corpos, Elial e Moshe,
estarão estendidos na grande praça, na grande cidade, Jerusalém, onde nosso Senhor Adão foi crucificado, a qual espiritualmente é Sodoma e Egito. É a Bíblia que diz que Jerusalém viraria uma Sodoma e um Egito. Está aí a profecia do Apocalipse 11. Virou. Desde 1998 tem um dia do orgulho gay. E ninguém cancela isso. Faz aumentar cada ano. Israel é o único país no Oriente Médio que comemora dia do orgulho gay. Tem mais de 50 países muçulmanos. Muçulmano não comemora isso, não. O Irã, a Arábia Saudita, esses países, Sírias, fazem matar os gays lá, enforca num guincho, coloca para todo mundo ver lá, empurra de prédio, não? É o que eu vejo os muçulmanos fazer. Mas Israel faz essa abominação. Porque Israel, Jerusalém teria que virar uma Sodoma. Apocalipse 11 virou. Aí por isso que eu digo que não tem como Israel, o governo de Israel, o Likud, o partido político, o parlamento de Israel ganhar essa guerra aí. Ó. Isso aí vai aparecer. Claro, tem a guerra do Gog. Eu não entendo, mas vai haver. Sem mais, sem menos, Jeová vai dar a vitória, vai destruir o Gog. A Rússia, está escrito, é bíblico. Mesmo Israel não merecendo, Deus vai derrotar a Rússia, o Gog e as nações que vier com a Rússia no Mar Morto, mesmo Israel não merecendo. Mas da besta muçulmana, Israel não escapa não. Pode construir o terceiro templo, pode fazer a Riviera, o resort em Gaza, pode fazer o grande Israel do rio Nilo ao rio Eufrates, do Egito à Síria, ao Iraque. Pode fazer o grande Israel do mar Mediterrâneo ao rio Eufrates, Síria, Iraque. Mas da besta muçulmana, que é o Mahdi, Israel não escapa não. Jerusalém será invadida, tomada, conquistada. Zacarias 14:2, a cidade de Jerusalém será invadida, as mulheres judias violentadas, as casas saqueadas, metade da cidade de Jerusalém vai para o exílio. Claro, porque tem 1 milhão de habitantes hoje em Jerusalém, mais de 400 mil é muçulmano, é árabe. Vejo tanto que a precisão da profecia do profeta Zacarias, metade da cidade de Jerusalém vai para o cativeiro. Pesquisa no Google. Quantos milhões de habitantes tem em Jerusalém hoje? Quantos por cento é judeu e quantos por cento é muçulmano? Pesquisa para você ver se a profecia de Zacarias vai ou não vai se cumprir. Está batendo, está encaixando a Bíblia. A Bíblia não, Bíblia é grego, Biblion, é escritura. A escritura sagrada é perfeita, gente. É perfeita. E você aí na Jesus-olatria, o homem que morreu na cruz, seu nome lá, Pilatos colocou Yehoshua Nazareu, de Nazaré, o rei dos Iudim. Ele não colocou Jesus de Nazaré, Nazareu, o rei dos judeus. Ele não colocou isso, não tinha J. E por que você louva Jesus? Se Jesus não morreu na cruz, se Jesus é o Deus da Igreja Romana, é um nome italiano, do latim, língua morta da Igreja Católica. Jesus quer dizer suíno, porco. Jesus no hebraico, Zuz, cavalo. Por que louvas ao Deus cavalo e ao Deus suíno, porco? Quer dizer que aquele que verdadeiramente seu nome é Yehoshua Mashiach, morreu no Calvário, verteu, derramou seu sangue no Calvário, ele não merece ser louvado. Ao invés disso, é o nome Jesus que a Igreja Romana inventou, a letra J, o nome Jesus. A Igreja Romana é que tem o direito de colocar na sua boca, homem, mulher, banda, cantores, corais. É a Igreja Romana que tem o direito de colocar na sua boca o Deus romano, o nome latim, italiano, língua morta da Igreja Romana, o nome Jesus. Então louva. Louva o seu Jesus até chegar ao inferno. Louva a Jesus-olatria até chegar ao lago de fogo. Eu fui ontem no supermercado, eu não compraria. Eu vi lá o refrigerante cor-de-rosa, já está em Goiânia, não? Só tinha no Maranhão, Jesus, não? Compra Jesus, bebe Jesus, engole Jesus. Já virou até refrigerante o nome de Jesus, não?
eu acho que vai derrotar os refrigerantes tudinho, né? Vai derrotar a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, o Goianinha aqui em Goiânia, vai derrotar os Guaraná tudinho. Porque o nome Jesus é um nome católico. É um nome católico, é uma invenção. Jesus nunca sofreu nada. Vocês fazem estátua de Jesus na cruz, mas não foi Jesus na cruz, está errado. O homem crucificado, Pilatos não colocou J aqui. Será que isso não é o suficiente? Esse letreiro, Yehoanã 19:20, muitos judeus e judinos leram, porque o lugar onde Yehoshua foi crucificado era próximo da cidade de Jerusalém. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Não pode ter tido o J lá. Leia, estuda a letra J. O pai dela é Jean Jorge Tricino. Vai examinar no Google, talvez o Google te ajude. Você sair dessa ignorância, deixar de ser burro, deixar de ser idiota, porque tem que ser muito idiota. Não, mas eu sou uma Maria vai com as outras. Eu aceito que o pastor, o papa, o padre diz, pois eu não sou Maria vai com as outras, não. Eu vou pelo que faz sentido, pelo que é verdade. Disseram a Pilatos, o chefe dos sacerdotes, lá do Sinédrio, os fariseus, saduceus, que ri, porque mesmo o judeu dizendo, os cristãos, nós matamos Jesus deles e eles ainda é amigo nosso de Israel e ora por nós, Israel. Na verdade, se você conversar com um judeu, pregar Jesus, o judeu vai logo e diz assim, o porco? O judeu sabe que o nome Jesus significa porco. O porco, Jesus da Inquisição, das Cruzadas, que matou milhões, e o judeu vai dizer assim, o do judaísmo, o rabino, eu nunca vou crer em Jesus, primeiro porque Mashiach, quando vier, vai trazer a paz. Mashiach não vai trazer morte. Jesus é guerra. Essa guerra agora aí no Irã, do lado americano, não é a guerra de Jesus? Do lado judeu, não é a guerra do judaísmo? Do lado muçulmano, não é a guerra de Alá? Judaísmo, cristianismo e islamismo? Agora, eu perguntaria a um judeu, embora o judeu, ele odeia mesmo é Yehoshua, porque no Talmud, eles não colocam o nome Yehoshua, eles colocam Yeshu. Porque os gregos tinham traduzido a Bíblia, as escrituras do hebraico para o grego, a Septuaginta, e os gregos tirou letras do nome Yehoshua, que é o 6º livro da Bíblia lá, depois do Devarim, Deuteronômio, é Yehoshua. Colocou Yeshua, uma abreviação. Aí as igrejas hoje louvam Yeshua. Aí os judeus no Talmud, nos 63 livros da Torá oral, tirou letras e colocou Yeshu. E eu não prego Yeshu. Eu também não prego Yeshua. Yeshua. Não prego. Por quê? Porque não tem o trigrama. O nome que tem Yod, He, Vav é Yehoshua. Eu não vou cometer o erro do judaísmo no Talmud. E nem o erro dos gregos na Septuaginta. Eu não vou abreviar, tirar letras do tetragrama, porque senão aí o nome não salva. Aí o nome não salva. Para salvar tem que ter o trigrama. As 3 letras, porque o H, o Re, Yod, Re, Vav, Re, o Re aparece 2 vezes, repete no tetragrama. O filho tem as 3 letras. Você me entende? Eu estou explicando a coisa bem claro. Então, esse letreiro, muitos judeus leram, porque o lugar onde Yehoshua foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrita em hebraico, latim e grego, mas não tinha letra J. E mesmo os gregos, quando transliterou Yehoshua para o grego, ficou Jesus, Christus. Nem o grego tem J. E quando o Papa Damaso, no ano 382, deu ordem para Jerônimo, se chama São Jerônimo, que criou a Bíblia Vulgata, a tradução do grego para o latim, o Jerônimo tirou a letra O, um O, do Jesus, aí ficou Jesus. Antes era Jesus, aí ficou Jesus. Aí a tampa do caixão foi fechada com Jean Jorge Tricino, em 1524, com a mudança da fonética da letra I para a letra J. Aí fechou o caixão. Era Yehoshua
Yod He Vav, o trigrama salvava, os gregos mudou para Jesus Cristo, o Jerônimo, sob ordem do Papa Damo, traduziu do grego para o latim, tirou a letra O, ficou Jesus, e o Jean Jorge Tricino mudou o I para J e ficou Jesus. Pronto! Jesus idolatria! Virou refrigerante! Beba, engole! Mas um filho, filha do Criador não vai engolir isso, não. Eu sei que são pouquíssimos, eles não vão engolir isso. Quem morreu na cruz não foi Jesus. Não foi Jesus, não foi Jesus Christ. Não foi Jesus Cristo no espanhol. Quem morreu na cruz tem nome. E o nome dele tem Yod He Vav. Yod He Vav. Yehoshua, que significa Yehová salva. Então, se eu tiver que cantar algum hino, eu não vou para Jesus idolatria, não. Você quer ir, vai, é problema seu. A salvação é individual. Disseram então a Pilatos, os chefes dos sacerdotes, dos Ihudim, dos judeus, não escreva rei dos Ihudim. Não coloca esse título para ele, não. Mas esses homens disseram... Aí Pilatos respondeu, mas esse homem que está pendurado na cruz lá, eu conversei com ele. Foi ele que disse que é o rei dos Ihudim, rei dos judeus. Porque eu perguntei a ele, você é rei? Pilatos perguntou. Ele disse, para isso nasci. Mas meu reino não é daqui, não. Por isso que Pilatos está respondendo. Vocês querem que eu tire a placa, o letreiro. Só porque está rei dos judeus, rei dos Ihudim. Aí eles foram lá, os sumos sacerdotes, os fariseus, saduceus. Tira, Pilatos, retira, Pilatos. Ele não pode morrer com esse título. Deixa só Yehoshua. Deixa só Yehoshua. Mas você colocou Yehoshua chamado o rei dos Ihudins, o rei dos judeus. Aí Pilatos respondeu, mas eu perguntei a esse homem aí, que está pendurado na cruz. Eu conversei com ele. Eu perguntei, você é rei? Ele me respondeu que nasceu para ser rei e que o reino dele não era desse mundo. Pilatos disse, não vou tirar não, o que eu escrevi. Você sabe que Cláudia, a mulher de Pilatos, teve um sonho e até falou com Pilatos, não? Não se meta nesse caso aí não. Esse homem aí, Yehoshua, né? E diz que é o rei dos Ihudim, dos judeus, ele é justo. Eu tive um sonho com ele, sofri muito nesse sonho. Então, sai fora. E ele queria sair fora, o Pilatos, porque ele ainda mandou soltar o Barrabás, agora vai livrar. Mandou dar aquela surra em Yehoshua, com ossos de chicote, com ossos de carneiro, bolinha de chumbo, rasgou a pele, a derme, a epiderme. A Bíblia diz, meus ossos podem ser vistos e até contados. Pilatos pensou, eu judiando dele, ainda colocaram uma coroa de espinho, eu judiando dele, rasgando a pele dele, mandando açoitá-lo. Quem sabe os judeus, fariseus, saduceus, os da sinagoga vai ter dó dele e mandaram liberar. Eles gritaram a Pilatos. Pilatos queria soltar o rei dos Ihudim, dos judeus, Yehoshua Mashiach. Mas os judeus dizem, crucificam. Se você soltar ele, você é inimigo de César. Nós não temos outro rei a não ser César de Roma. Esse aí nós queremos que mate ele. E o pior, gente, é que penduraram Mashiach Yehoshua nu, despido na cruz. A cruz era uma vergonha, uma humilhação. Para hoje você está cantando Jesus idolatria. Que coisa, não? As mãos sujas de Satanás através do cristianismo. Mas Satanás mexeu no judaísmo, mexeu no islamismo. Qual religião que o diabo não mexeu? O diabo mexeu até nas traduções da Bíblia. Ainda bem que o autor da Bíblia, o Ruach HaKodesh, está vivo aqui para fazermos ver aonde está o erro e pregarmos a verdade. Olha que Abba Pai, Deus único e Pai, Yehová, e o bem, seu Filho, Adon Yehoshua Mashiach, o mediador e salvador, possa abençoar esta palavra nessa hora. Amém.